Agradeço a professora Vera e a professora Ana Paula Mejani por essa incumbência, essa honrosa incumbência de apresentar o nosso amigo e mestre, professor Diogo Ramada Curto. E o professor Diogo Ramada Curto, assim como o professor Joaquim Romero Magalhães, que foi homenageado na semana passada, ele tem sido uma presença constante entre nós nos últimos 20 anos, né? Esteve aqui em várias oportunidades, participando de colóquios, de bancas de exame de mestrado e doutorado, oferecendo cursos no âmbito da pós-graduação. E mais do que isso, né? Mesmo em Portugal, ele tem recebido, né, sua presença entre nós é grande, porque ele tem nos ajudado a recepcionar os alunos, né, nas bolsas que eles desfrutaram, seja pela cátedra ou pelos outros organismos de financiamento público. E, então, os alunos e os pesquisadores da cátedra têm podido contar, né, com o apoio e a tutoria do professor Diogo Ramada Curto. E o professor Diogo Ramada Curto é, hoje em dia, um dos mais notáveis historiadores da expansão e dos impérios coloniais modernos, né? Ele, nesse campo, né, sem dúvida nenhuma, ele inaugurou uma produção, né, que hoje em dia, né, é muito importante, que praticamente está na vanguarda da historiografia da época moderna. Ele tem atuado também há muitos e muitos anos, pelo menos há 2 ou 3 décadas, né, como organizador também, né, de coleções, né, tem sua influência nesse âmbito editorial tem sido incontornável. As coleções que ele dirigiu, né, e dirige são, hoje em dia, né, das mais reputadas, e colocando, né, à disposição do público, né, uma literatura em língua portuguesa, né, que permite com que nós, né, possamos dialogar, né, com o que se faz de mais interessante, né, na reflexão crítica e historiográfica, mas não apenas, também no campo da literatura. E eu queria também destacar o papel do professor Diogo Ramada Curto como organizador, né, desse campo historiográfico. Ele que atuou por mais de 8 anos no Instituto Europeu de Florença, né, sendo, digamos, né, o catedrático da cadeira Vasco da Gama. E essa experiência internacional também, né, é uma marca importante da sua reflexão. Foram sucessivas estágios e como professor visitante da Universidade de Brown, de Yale, e também da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. E então é por todas essas razões que a professora Vera o convidou para fazer essa conferência inaugural. E do nosso ponto de vista, da minha geração, eu acho que um dos livros mais marcantes, né, foi a coletânea que ele organizou com o Francisco Bittencourt, intitulada Memória da Nação, né? Ao mesmo tempo que a gente lia a comunidade imaginária do Benedict Anderson, né, nós líamos também essa coletânea que abriu, né, uma reflexão que nos permitiu ultrapassar, né, uma visão dos nacionalista da historiografia portuguesa. E é com esse olhar, né, um olhar que procura sempre atravessar fronteiras, né, e os maus usos, né, do nacionalismo, dos etnonacionalismos, que a presença do professor nesse colóquio se impõe.
Apenas para citar alguma bibliografia, um livro notável também que circulava muito na minha formação, na época que eu fiz o mestrado, chamado O Discurso Político em Portugal, 1600 a 1650, um clássico no gênero, e os diversos trabalhos do professor Diogo Ramada Curto sobre cultura escrita, né, e cultura impressa, e são muitos, aqui também não vou me deter. As reflexões também do professor Diogo com relação às fronteiras entre a sociologia, a antropologia e a historiografia, que continuam sendo também, né, ensaios de metodologia histórica fundamentais. E a publicação, né, também pela editora da Unicamp, de uma coletânea de ensaios sobre cultura imperial e projetos coloniais, e que constitui também um ponto de partida fundamental aqui para a nossa autocompreensão. Agora, essa semana foi lançada uma coletânea também que conta com a participação do professor Diogo sobre a oficina do Arco do Cego, a tipografia Arco do Cego, coordenada pela professora Ermelinda Pataca, onde o professor Diogo tem um artigo notável sobre o iluminismo, né, e o anti-iluminismo em Angola. E eu cito também o artigo, a contribuição do professor Diogo Ramada Curto, numa coletânea que eu organizei com a professora Júnia Furtado, um livro chamado O Mundo sobre Papel, a circulação dos impressos, livros e gravuras flamengas na América hispânica e portuguesa, onde o professor discute, não é, fala sobre, apresenta dados incríveis baseados em fontes da Inquisição e outros acervos. Ele apresenta as redes de livreiros e tipógrafos, né, as conexões entre a Flandres e Portugal, e também a Espanha no século XVI e XVII. É um texto que eu uso muito em sala de aula com muito proveito. E então, por essas razões, eu podia aqui me estender, mas eu vou passar a palavra ao professor, e agradecendo esse esforço de apresentar, né, as suas considerações e reflexões sobre a viagem do Fernão de Magalhães. Obrigada. Eu começo por dizer que a Iris é minha amiga e aqui, de facto, na USP, eu sinto-me tão acolhido que é difícil não estar emocionado, mas tentando ultrapassar este mesmo acolhimento tão caloroso e este ambiente tão familiar, sempre com a ideia que o mais importante em tudo isto é não só a investigação, como também os alunos e a formação de uma nova geração, que eu gostaria de começar por agradecer mais uma vez à Universidade de São Paulo, na pessoa da professora Arminda Arruda e do professor Jobson Arruda, mais uma vez este acolhimento. Gostaria também de agradecer à Cátedra de Jaime Cortesão, sobretudo à professora Vera Ferlini, este convite, e este agradecimento em relação à Cátedra é extensivo à minha colega Ana Paula Meghiani. Penso, aliás, que o trabalho que uma instituição como a Cátedra Jaime Cortesão no interior da Universidade de São Paulo deve ser visto, pelo lado português, como um dos modelos, de facto, a seguir do ponto de vista dos apoios que devem ser disponibilizados e de uma política de intercâmbio que deve ser organizada.
vi-me, nos últimos anos, muitas vezes envolvido em discussões acerca da melhor maneira de tanto fundações como instituições do Estado português desenvolverem formas de colaboração com universidades estrangeiras e, de facto, embora exista quem defenda modelos de apoio meramente individual como uma espécie de modelo ultraliberal em que há que investir nos indivíduos e não nas instituições, eu penso que sem essas mesmas instituições, sem instituições como a Cátedra Jaime Cortesão, é impossível desenvolver este mesmo trabalho. Devo dizer que de todos os contactos e de todas as provas, digamos, de grande acolhimento que tive com a USP, aquela que me foi mais grata foi quando tive a oportunidade de receber, durante pelo menos 2 anos letivos, ao abrigo de um programa existente no interior da USP, estudantes de licenciatura. Foi uma das demonstrações, não só para mim, como também para os meus alunos portugueses, uma das demonstrações mais empolgantes que vivi em toda a minha carreira académica, justamente dado o envolvimento dos estudantes de licenciatura, os pianos, em Portugal. Havia como que uma, não direi uma competição, mas havia como que uma consciência por parte dos alunos portugueses de não serem capazes de estar ao mesmo nível, e eu penso que essa experiência, para todos, foi extraordinariamente positiva, porque deu aos estudantes portugueses a possibilidade de se relacionarem, mas também de se confrontarem com a preparação que daqui levavam os estudantes da USP. E, portanto, nesse sentido, a importância de algumas instituições, o peso que tem a identificação das instituições em que vale a pena investir para desenvolver determinado tipo de programas, penso que é por aí que as autoridades portuguesas têm de desenvolver as suas formas, digamos, mais eficazes de colaboração num mundo que, do ponto de vista da investigação e do ponto de vista da organização académica, muda quase todos os dias. E, nesse sentido, cumpre-me a mim sublinhar e dar também testemunho do trabalho que a Cátedra Jaime Cortesão tem conseguido desenvolver ao longo de todos estes anos. Por último, mas também porque se trata dos meus compatriotas, gostaria de saudar o Sr. Dr. Paulo Nascimento, cônsul de Portugal aqui em São Paulo, e também de transmitir que transmita também os meus cumprimentos ao Sr. Embaixador Cabral. Devo dizer que este momento, ou mais este momento de colaboração e também de acolhimento pela Cátedra Vasco da Gama, faz-me pensar que mais importante do que muitas vezes uma fixação numa política comemorativa é o investimento do ponto de vista dos financiamentos nas instituições. É o investimento nas formas de relacionamento. E eu tenho muitas dificuldades, devo dizer, e o meu texto, sobretudo a parte final, dará conta dessa mesma dificuldade, em aderir a uma política comemorativa que se esgote precisamente na utilização, digamos assim, de quadros de referência do passado para a sua aplicação ao presente. Penso, no entanto, que há um trabalho a fazer sempre em relação a esses mesmos objetos de caráter histórico, seja, por exemplo, a viagem de Fernão de Magalhães, e a minha intervenção é como historiador que eu irei falar, embora reserve para o final algumas considerações
acerca de políticas comemorativas, aliás, numa linha que já foi tornada pública muitas vezes, mas nomeadamente foi tornada pública relativamente ao modo como em Portugal estão a ser organizadas as comemorações acerca da viagem de Fernão de Magalhães. Intitulei a minha comunicação Fernão de Magalhães descobriu o Estreito de Todos os Santos navegando de Sevilha para Maluco. Espero que os meus colegas mais informados e mais profundos do que eu ao longo destes 2 dias, que também gostaria de saudar, possam desenvolver e levar mais fundo as considerações que aqui trago. A história de Fernão de Magalhães foi contada muitas vezes. Dela fazem parte muitos pontos de discórdia, difíceis de clarificar à luz das fontes disponíveis. Os conflitos de interpretação ultrapassam em muito um suposto confronto entre memórias e histórias nacionais de portugueses e espanhóis. Nasceu cerca de 1480, em Trás-os-Montes ou no Minho, Ponte da Barca, segundo alguns, embora alguns documentos os cheguem a dar como natural do Porto e outros de outras vilas portuguesas. Tido como fidalgote de província, como tantos outros que encontraram nas armas uma forma de ascensão social, alistou-se em 1505 na Armada da Índia, comandada por Dom Francisco de Almeida. Ali terá permanecido até 1513, apesar de já se ter colocado como hipótese ter regressado ao reino em 1508 para logo voltar ao Oriente. Em meados do século XVI, o historiador Fernão Lopes de Castanheda conta dele o seguinte episódio. Quando Afonso de Albuquerque despachou para Portugal as naus de Bastião de Sousa, Francisco de Sá e Gomes Freire, as 2 primeiras, que iam juntas, encalharam perto de Cananor. O facto de irem carregadas de mercadorias terá com certeza contribuído para intensificar a disputa que então se desencadeou sobre quem deveria ir em busca de socorro. Foi nessa ocasião que Fernão de Magalhães, aquele que descobriu o Estreito de Todos os Santos, diz Lopes de Castanheda, navegando de Sevilha para Maluco, pôs fim às brigas, declarando que ele ficaria com os marinheiros e gente baixa, e que fossem os fidalgos e homens principais com os capitães a pedir auxílio. A coragem com que se comportou numa situação de adversidade, na qual, e cito, mostrou muito esforço e confiança nos homens, foi virtude que não podia ser deixada sem notícia na história e conquista da Índia pelos portugueses. Dos mares do Índico conheceu Cochim, Goa, Quiloa, Moçambique, tendo ainda acompanhado Diogo Lopes de Sequeira a Malaca em 1509, numa expedição que se saldou num fracasso, ocorrida 2 anos antes da conquista de Malaca por Albuquerque. Das suas relações com Francisco Serrão, que veio a ser feitor nas Molucas, terá conseguido muitas informações sobre as Ilhas das Especiarias, que veio a utilizar mais tarde na planificação da sua viagem para aquelas paragens. Regressado ao reino, alistou-se numa expedição para a conquista de Azamor, sob as ordens do Duque de Bragança. Ali cumpriu funções de quadrilheiro-mor, com responsabilidades na repartição dos despojos resultantes da luta armada e das razias. Neste serviço, suscitou queixas e rumores pela falta de escrúpulos, um facto que terá pesado no modo como o rei Dom Manuel atendeu ao despacho dos seus requerimentos de mercês pelos serviços prestados em 2 cenários de guerra, primeiro no Oriente, depois no Norte da África. Foi, aliás, a falta de despacho que levou Magalhães a pedir licença, e cito, ao rei para ir viver com quem lhe fizesse mercê. Quem contou este episódio foi, em meados do século XVI, Gaspar Correia, nas suas Lendas da Índia, acrescentando, e cito, El rei lhe disse que fizesse o que quisesse, pelo que lhe quis beijar a mão que lhe El rei não quis dar.
Desta opinião não foi João de Barros quando considerou que a sua ida para Castela andava no seu ânimo de mais dias que movida de acidente do despacho. Quanto aos preparativos e inícios da viagem, antes de partir para Sevilha, Fernão de Magalhães começou a preparar o seu projeto com a colaboração decisiva de Rui Faleiro. Este, cosmógrafo de renome, não conseguindo também a nomeação régia como astrólogo judiciário, também pretendia ir servir a coroa de Castela. Conforme sublinhou em livro recente o historiador Luís Filipe Tomás, este procedimento era comum. Dom Francisco de Almeida estivera alguns anos ao serviço dos reis católicos. Anos depois, o mesmo fizera Martim Afonso de Sousa, governador da Índia no reinado de Dom João III. E até Vasco da Gama ameaçou seguir-lhes as pisadas se não fosse feito conde. Em Sevilha, desde 1517, Fernão de Magalhães casou com Beatriz, a filha de Diogo Barbosa, influente membro da comunidade portuguesa naquela cidade. Comendador da Ordem de Santiago. As ligações de familiares abriram-lhe a possibilidade de estabelecer contactos, tendo em vista a apresentação dos seus planos. Assim, sempre com a colaboração de Faleiro, iniciou as conversações com os oficiais da Casa de la Contratación daquela cidade, tendo começado por com eles estabelecer o seguinte: as ilhas de Malaca e Maluco, onde nascia o cravo e outras especiarias, pertenciam ao imperador Carlos V, segundo as demarcações estabelecidas entre as duas coroas e sancionadas por Roma. Por isso, era necessário encontrar modo de as alcançar, e segundo Gaspar Correia, que cito, sem tocar em nenhum mar, nem terra de El Rei de Portugal. As negociações e os preparativos foram lentos. O imperador só disponibilizou a atribuição de 2 comendas da Ordem de Santiago para Magalhães e Faleiro na primeira metade de 1519. O contrato régio, só em finais de março do mesmo ano, foi estabelecido. Entretanto, Faleiro abandonou o projeto da viagem. As razões não são fáceis de perceber. Alguns invocam ter sido uma exigência dos oficiais da Casa de la Contratación, por temerem que a expedição fosse considerada um exclusivo dos portugueses. O historiador quinhentista Francisco Lopes de Gomara registou o testemunho dos que julgavam ter Faleiro endoidecido por se ter arrependido de não servir o seu próprio rei. Damião de Góis, esse, considerou simplesmente que Faleiro andava quase fora de seu siso. Enquanto também em meados do século XVI, o historiador Gonçalo Hernández de Oviedo considerou que talvez pelo facto de Faleiro ser muito dado aos estudos, este teria simplesmente perdido o siso e enlouquecido. Há também quem insista no facto de, no mapa de Waldseemüller, de 1507, já existir uma passagem da América para o Pacífico. Talvez ali tivesse andado a mão de Martim Benhaim, o nosso Martinho da Boémia. De qualquer modo, trata-se de um assunto mal elucidado, pois é difícil explicar a origem de uma tal representação, bem como o conhecimento de Magalhães acerca da passagem para alcançar as Molucas. A 20 de setembro de 1519, 5 navios, levando a bordo cerca de 250 tripulantes, partiram de São Lucar de Barrameda. Um dos relatos da época antecipa em mais de um mês a data da partida. À testa da armada estava Magalhães, que conseguira negociar o financiamento diretamente com Carlos V, ou melhor, com Cristóbal de Haro, que a partir de Burgos representava os Fugger, banqueiros alemães. João Serrão ia como piloto maior. A primeira escala foi em Tenerife, nas Canárias, para aprovisionamento de água. Seguiu-se-lhe Cabo Verde. Dali alcançou-se a costa leste do continente americano, passou-se o Rio da Prata, já descoberto por Juan Díaz de Solís, e a cerca de 42 graus do Polo Antártico alcançou-se o Puerto de Saint-Julien no dia 31 de março de 1520. Passo, então, ao tratamento dos denominados gigantes da Patagónia e às lutas entre portugueses contra espanhóis. Foi ali que avistaram alguns índios, tidos como gigantes,
Pareciam medir 11, 12 ou 13 palmos de altura, chegando Gaspar Correia a falar de 15 palmos. Com eles tomaram contacto, sem se entenderem uns aos outros. Os viajantes mostravam alguns papéis pintados, enquanto os gigantes os saudavam com cantares suaves. Frente ao convite de 3 deles para que os acompanhassem, Fernão de Magalhães ordenou que fossem 7 homens, bem armados, para se informarem que gente era aquela. Andaram 2 léguas, até chegarem a uma casa coberta de peles, dividida em 2 partes. Numa estavam 13 mulheres e os filhos, na outra 5 homens. Mataram um animal, que comeram juntos e ali pernoitaram. No outro dia foi a vez dos espanhóis, assim o chama Gonçalo Fernández de Oviedo, pedirem aos índios para os acompanharem até às suas naus. O convite foi não só recusado, como os índios acabaram por se vestir com as suas peles, reaparecendo com arcos e flechas e as caras pintadas de diversas cores. Sentindo-se ameaçados, os cristãos responderam com um tiro de arcabuz para os espantar, acabando os índios por pedir paz e enviar 3 deles a visitar as naus. No caminho, 2 deles fugiram, a pretexto de irem caçar um animal. O terceiro, depois de ter sido embarcado na nau de Fernão de Magalhães, começou por ser tratado com muito amor. Deram-lhe de comer e beber, mas teve pavor de se ver ao espelho. A sua força ficou demonstrada quando 8 homens não o conseguiram atar. Finalmente, puseram-lhe umas grilhetas. Mas o índio resistiu, deixando de comer e acabando por morrer, ao fim de poucos dias. Magalhães ainda enviou alguns homens à cabana com o objetivo de capturar um daqueles gigantes que pretendia oferecer a Carlos V. Mas o acampamento tinha sido levantado e os índios desaparecido. A história do encontro com os índios da Patagónia envolveu curiosidade e exagero na construção da imagem efabulada dos gigantes. Não se esqueça que os índios foram, antes de mais, percebidos como um objeto de curiosidade exótica, digno de ser mostrado na corte e transformados em presente para o imperador. Porém, há um outro aspecto que importa reter, pois acompanha essa mesma atitude de curiosidade. Trata-se da cultura da violência bem presente na atitude de Magalhães, que manda os seus homens armados ao encontro dos locais, os quais acabam a disparar um tiro de arcabuz para imporem a sua vontade, e que termina também com a ordem para agrilhoar o gigante, que acaba por morrer em sinal de resistência. Aliás, nos relatos que relatam o mesmo encontro, existe um episódio subsequente que participa da mesma cultura da violência guerreira e da honra nobiliárquica. Por se aproximar o mês de maio, e como o inverno estava à porta, decidiu Magalhães deter-se por aquelas paragens. As mortes já registadas, por doença e fome, associadas ao frio, faziam com que muitos capitães e tripulantes quisessem voltar para a Espanha. Chegou-se ao ponto de que, das 5 naus, já só lhe obedeciam 3, tendo um verdadeiro motim deflagrado contra o seu comando. Matou, enforcou e esquartejou os corpos dos responsáveis do motim, num ato que pretendia ser de demonstração exemplar da bravura para se impor aos revoltosos. Condenou muitos dos levantados a ferro, metendo-os nas bombas dos navios durante os meses que esteve parado à espera que o inverno passasse. E para que não houvesse dúvidas acerca do seu poder, espetou na praia, em paus, os corpos dos enforcados e os quartos dos que considerou traidores, para que todos os pudessem ver. Segundo os cronistas de meados do século XVI, com estas medidas, Magalhães não só se mostrou corajoso, mostrando aos amotinados os dentes, como também, e cito López de Gomara, como homem de ânimo e de honra que era. Mas também fez com que os castelhanos lhe tivessem medo, segundo Gaspar Correia.
Deste episódio, retiraram ainda os cronistas a lição de que existia uma clivagem entre portugueses e castelhanos. Por exemplo, ao recusar qualquer quebra no projeto que tinha gizado de encontrar uma passagem que contornasse o continente americano, Magalhães evocou a dura experiência de frio e de fomes sofrida pelos portugueses que navegavam para o Oriente, concluindo que a sua determinação era a de sofrer qualquer trabalho, antes que com vergonha tivesse de volver a Espanha, conforme diz Fernández de Oviedo. Depois de 5 meses e passado o inverno, na partida de Puerto de San Julián, a armada passou por uma tempestade. Perdeu-se então uma das naus, embora se tivessem acabado por salvar tripulação e carga. Outra das naus, capitaneada por Álvaro Mesquita, sobrinho de Magalhães, voltou para a Espanha, depois do seu capitão ter sido vítima de uma cutilada e posto em ferros, acusado de ter sido um dos mentores da resposta violenta que causara as mortes dos capitães e marinheiros castelhanos. 8 meses depois chegaram a Espanha, de onde fizeram com tormentos ao dito Álvaro que o seu tio Magalhães, por seu conselho, tinha-se portado mal com os castelhanos, nas palavras de Fernández de Oviedo. Gaspar Correia é talvez um dos mais sintéticos a resumir a travessia do Estreito. Então, e cito, o Magalhães, com os 3 navios que tinha, se foi pelo rio dentro, porque correu passante de 100 léguas e saiu da outra banda ao mar largo, onde lhe deu um levante à popa, com que correram mais de 5 meses sem amainar e foram dar em umas ilhas despovoadas e em uma delas acharam gente selvagem que vivia em covas debaixo do chão. Outros que narraram a travessia do Estreito foram mais prolixos na descrição da travessia e nas dimensões do Estreito, que terá demorado cerca de 7 semanas a passar. Conflitos de interpretação existem também acerca da chegada das 3 naus, primeiro à Ilha dos Ladrões, Guam, em inícios de março de 1521, depois a Cebu, Samar, nas Filipinas, em abril, onde Fernão de Magalhães foi morto. Como, quando e por que razão? Gaspar Correia, de novo mais sintético, descreve o modo como Magalhães converteu ou pretendeu converter ao cristianismo um dos reis de Cebu, com quem começara por fazer amizade e comércio de mercadorias. Nesta sequência, viu-se envolvido nos conflitos com outros reis, seus inimigos. Ao que se ofereceu o Magalhães e com a gente armada e com os da terra, foi dar aos inimigos de que matou muitos e lhe queimou um lugar, e os inimigos houveram ajuda de outros e muitos vieram pelejar com o Magalhães que os desbaratou e lhe correu o alcanço muito longe. Porém, ambos os reis acabaram por fazer as pazes, celebrando-se entre eles casamento com festa, à qual assistiu Magalhães com 30 homens, e continuo a citar Gaspar Correia, onde, estando num banquete folgando, entraram os inimigos armados que mataram o Magalhães e os castelhanos, que nenhum escapou. Um outro relato, escrito por um dos membros da Armada, atribuído ao capitão Gonçalo Gomes de Espinosa, posto a circular por João de Barros e Fernando de Oliveira, acentuou os traços de Fernão de Magalhães como nobre capitão, num perfil idêntico à figura do conquistador. No ímpeto de converter os reis ao cristianismo e face à recusa destes, Magalhães entendeu que era sua obrigação ameaçá-los com guerra e queima dos seus palmares, caso não lhe obedecessem. Frente à sua persistente recusa, saltou em terra com cerca de 60 homens, munidos de arcabuzes, e começou a queimar casas e a destruir os seus palmares. Enquanto durou a pólvora, os inimigos não se aproximaram, mas Magalhães acabou por ser cercado de todos os lados, sem poder fugir nem defender-se, pelejando até que cansaram, morreram alguns e com eles Fernão de Magalhães diz neste mesmo relato. Tal como Pigafetta, autor do mais importante relato desta viagem, fez questão de referir, e Oviedo repetiu, Magalhães morreu como valente cavaleiro.
A continuação da viagem incluiu muitas outras situações de confronto, mas também de comércio, de disputas, mas também de colaborações várias, nomeadamente entre portugueses e castelhanos. Destes episódios não está excluída a intervenção de um escravo que Magalhães adquirira talvez na sua passagem anterior por Malaca, o qual tinha integrado a armada e que acabou por realizar a primeira viagem de circunnavegação. Em conjunto com outro intérprete local, foi a ele que competiu tratar de todos os negócios em que se envolveram a armada e os capitães que sucederam a Magalhães. Mas note-se bem, foi este mesmo escravo de Malaca que, por ser objeto de maus tratos por parte do capitão João Serrão, virou os locais com o que restava da armada, com perda de mais uma nau. As duas restantes naus alcançaram Tidor em novembro de 1521. Desde então, em Malaca, começaram a correr rumores de que por ali andavam naus não portuguesas e impunha-se à coroa portuguesa defender territórios considerados sob sua jurisdição. Nesta sequência, que inclui carregamentos, logo comércio de especiarias, assistiu-se à divisão das naus. Juan Sebastián Elcano, capitão de uma das naus, empreendeu a longa viagem que trouxe de volta a Sevilha a nau Vitória, via Cabo da Boa Esperança. Ali chegou a 6 de setembro de 1522, trazendo a bordo 18 homens em estado muito debilitado. Quanto à outra nau, comandada pelo Espinosa, igualmente carregada de especiarias, tentou a sua sorte dirigindo-se de Maluco para Nordeste, em direção ao México. Porém, viu-se obrigada a regressar a Maluco por causa dos ventos, mas também por falta de mantimentos. Com a morte de 37 homens na nau do Espinosa, voltaram apenas 30, que acabaram por ser socorridos por António de Brito, que estava internado com a missão de erguer uma fortaleza. A nau acabou por ser desmantelada e todos foram bem tratados durante vários meses. Depois, quando veio a monção, o capitão mandou que se embarcassem os que quisessem, tendo ido para Malaca e daqui para a Índia, onde se espalharam e quase todos acabaram e poucos tornaram a Espanha. Passo agora aos conflitos de interpretação e ao sublinhar dos conflitos de interpretação que uma tentativa de reconstituição por via de uma narrativa deste género sugere. As divergências de sentido são inerentes à própria viagem, mas prolongam-se por via dos que pretenderam tirar proveito ou contrariar as expectativas por ela criadas. Isto é, os conflitos surgem tanto nas lutas entre Magalhães com o seu círculo de familiares ou colaboradores portugueses mais próximos e os diferentes oficiais em Sevilha e capitães da sua armada que se lhe vão opondo. Diferentes, por vezes, mesmo antagónicas, são também as representações escritas da viagem, escondendo, por detrás de diferentes modos de contar, interesses políticos opostos. Tal aconteceu nos relatos produzidos pelos que participaram na viagem, a começar pelo de António Pigafetta, compilados mais recentemente numa edição cuidada por José Manuel Garcia. É que a viagem teve consequências imediatas nas negociações havidas entre os representantes de Dom João III e Carlos V, na junta que reuniu entre Elvas e Badajoz sobre a jurisdição e posse das Ilhas das Especiarias do Sudeste Asiático. Depois deste momento e destes conflitos de interpretação gerados pelos próprios que assistiram à viagem e que, subsequentemente, participaram nesta mesma junta, vieram as interpretações dos cronistas peninsulares de meados de 500. Barros, Gaspar Correia, Oviedo, Gomara e outros. As obras dos historiadores portugueses de 500 participam de um primeiro grande momento europeu de sistematização dos escritos sobre a expansão e de divulgação pela imprensa dos feitos nacionais. Em 1548, Gonçalo Fernández de Oviedo publicou a sua História General e Natural das Índias, onde a glória dos feitos dos portugueses colide com as dos castelhanos.
O cronista vê-se então obrigado a narrar os feitos passados no Sudeste Asiático e no Rio da Prata, concedendo uma grande importância ao funcionamento das comunidades locais e aos grupos de mercadores, mas diminuindo a importância dos portugueses. A resposta que obteve do lado português ficou a cargo de Gabriel Rebelo, mas permaneceu manuscrita. Participando deste mesmo esforço castelhano de sistematização pela escrita e de balanço moral, Bartolomé de las Casas escreveu em meados do século uma monumental História das Índias que permaneceu manuscrita. No que respeita à expansão dos portugueses, o dominicano espanhol denunciou como atos de barbaridade muitos dos feitos de pilhagem e de captura de escravos empreendidos na costa africana pelos portugueses, glorificados por Zurara, Castanheda e, sobretudo, por Barros. De um outro sentido, é um livro de las costumbres de todas as gentes del mundo, tradução de um original de Joanes Boemos, acrescentada de cerca de 200 páginas por Francisco Tamara, publicada em Antuérpia em 1556. Nas duas primeiras partes do livro, Boemos tinha compilado as notícias dos antigos sobre os diversos povos do mundo, segundo o estilo das histórias etnogenéticas, mas numa terceira parte, Tamara apresenta as notícias das Índias descobertas por nuestros espanhóis, incluindo aqui as outras tierras e índias e islas e províncias descobertas por espanhóis portugueses, la Vuelta de Levante. Esta intenção de celebrar conjuntamente os feitos de portugueses e castelhanos estava de acordo com uma concepção unificada da Península Ibérica, onde, no entender de Tamara, se falava quase na mesma língua. A este mesmo respeito, nunca será demais insistir na quantidade de sinais de natureza nacional que marcam os antecedentes, a viagem e a sua memória, a começar pela dicotomia que vai do sentimento de traição à pátria associado a Magalhães, à xenofobia de que terá sido alvo em Sevilha desde que iniciou a preparação da viagem. Há quem associe tais sentimentos e atitudes ao facto de, no século XVI, já existir uma forte consciência nacional. Por isso, Magalhães, ao serviço de Castela, teve que sofrer um juízo negativo por parte de Barros e de Góis. Numa outra perspectiva, não anda longe da verdade quem sistematizou as visões de Magalhães dos historiadores portugueses de meados de 500. Para Barros e Castanheda, ele terá sido um traidor, enquanto Gaspar Correia e Góis lhe atribuíram valor guerreiro e conhecimento científico. Interpretações diversas também são visíveis nos interesses expostos pelas principais obras que, desde os finais do século XIX, tomaram Fernão de Magalhães e a sua viagem como principal objeto. Diego de Barros Arana, com tradução portuguesa de 1881, Jean Denussé, Visconde da Lagoa, Teixeira da Mota, com os seus estudos sobre Faleiro e a organização do colóquio e maior obra de referência publicada em 1975 sobre a viagem de Fernão de Magalhães, sem esquecer os contributos de Juan Gil e de Mateu Martinique. A ter igualmente em conta são os estudos já citados, pelo menos em nota do meu texto, dos historiadores portugueses Francisco Contente Domingues, José Manuel Garcia, Amândio Jorge Moraes de Barros e Luís Filipe Tomás. Também recentemente Jorge Semedo de Matos, seguindo a célebre tradição de estudos históricos da autoria de oficiais de marinha, carreou materiais num livro que ajuda a contextualizar a viagem. Um livro sobre roteiros e rotas portuguesas no Oriente nos séculos XVI e XVII. E não esqueço a exposição que o meu colega Rui Loureiro organizou na Biblioteca Nacional, intitulada Em Demanda da Biblioteca de Fernão de Magalhães. Quais são, então, os principais aspectos que a viagem convoca e que, tal como argumentámos desde o início, ultrapassam em muito questiúnculas nacionalistas atuais que dividem portugueses e espanhóis? Em primeiro lugar está o sentido da viagem nas suas vertentes financeiras de quem pagou a viagem e representava os fugas. Depois, quais foram os seus propósitos comerciais quando se sabe que pelo menos 2 naus carregaram especiarias para as suas viagens de regresso?
Aos aspectos financeiros e económicos somam-se as tentativas destinadas à obtenção de um reconhecimento, de uma distinção, a começar por Fernão de Magalhães e Rui Faleiro, que foram, ou que começaram por ser agraciados com a Ordem de Santiago. Há ainda que reparar que, em matéria de interesses, o facto de uma das naus ter tentado chegar ao México sem se dirigir para a Europa suscita a questão da grande vitalidade económica das rotas do Pacífico, como se veio a comprovar nos séculos seguintes. Por sua vez, as dimensões científicas de planificação associadas à cosmografia e à náutica também tiveram um papel importante na organização da viagem. Mas a matéria científica terá de ser vista num quadro mais lato, que não pode ser isolado de dois outros pontos. Refiro-me, por um lado, ao que hoje designaríamos por percepção etnográfica dos povos locais e que os relatos reduzem, por exemplo, a uma busca de curiosidades em que entravam os índios da Patagónia, transformados em curiosidade para satisfazer a procura de objetos exóticos ou em qualquer outro espaço público anterior aos jardins zoológicos humanos criados muitos séculos depois. Por outro lado, quer os aspectos científicos que a viagem convocou, quer os de natureza económica e financeira, nunca poderão ser desligados da cultura da violência guerreira, da figura do conquistador que se inspira nos romances de cavalaria e que os vai pretender realizar não só fora do tempo, como em territórios fora da Europa, desprezando ou tratando como bárbaros e selvagens os outros povos. De notar ainda que até a figura do escravo malaio, que personifica por excelência a mediação linguística entre culturas, foi objeto de desprezo e de acusação por parte dos cristãos. E, por último, que o tipo de cristianismo praticado por Magalhães o levou a recorrer à força e às armas para impor a sua vontade. A este respeito, Magalhães representa bem o projeto de um império que tanto tinha de comercial, com as especiarias e mercadorias, tais como os escravos, como recorria à força, estivesse ela associada aos valores guerreiros, aos valores da construção de um Estado colonial militarizado, à pirataria, aos saques e às razias. Na historiografia portuguesa, desde a década de 1950, com a presença de Vitorino Magalhães Godinho em França, a historiografia do Império Português desenvolveu-se a par das lutas anticoloniais organizadas a partir de França, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. Por exemplo, em 1955, na revista Présence Africaine, Mário Pinto de Andrade, sob o pseudónimo de Boanga Fele, escreveu um importante artigo onde criticou a ideologia colonial portuguesa do lusotropicalismo, considerou-a então uma impostura. No seu entender, Gilberto Freire baseara-se, e cito, numa falsa interpretação da gênese da expansão marítima portuguesa, e a ela contrapôs precisamente, em 1955, a visão fornecida por Magalhães Godinho, quando este, Magalhães Godinho, escreveu, e cito, os portugueses construíram no século XVI um império comercial cuja alma eram as especiarias, a sua razão a pirataria e o saque, os seus nervos, os canhões. À luz dos conflitos de interpretação e de todas as diferentes dimensões acabadas de enumerar de modo muito sumário, as comemorações que já estão em marcha terão razão de ser? Comemora-se o quê? Só a parte boa da viagem, que diz respeito ao inevitável empreendedorismo, à ciência e ao diálogo intercultural, escondendo a cultura da violência dos conquistadores, o cristianismo imposto à força, o desprezo racista pelos escravos e pelos índios da Patagónia? Penso que a minha última parte está demasiado presa a um debate muito português, e eu peço desculpa aqui assim ao Sr. Cônsul por trazer aqui assim, digamos, estar aqui assim a lavar a roupa suja. A roupa suja lava-se em família, eu já a lavei em público,
nas páginas do Expresso e, portanto, nesse mesmo sentido, as minhas posições são públicas e eu concluo desta maneira. Poderá a viagem de Fernão de Magalhães ser utilizada hoje, e cito, quase como uma matriz de referência e também como uma inspiração para utilizar as palavras da denominada estrutura de missão para as comemorações do 5º centenário da circunnavegação criada pelo governo português? As expressões que cito não são minhas, o seu a seu dono. Elas foram utilizadas recentemente pelo presidente da referida estrutura de missão para se congratular com a realização em Lisboa da Cimeira Global de Exploração, GLEX, que juntará, ou já juntou, junto que já teve lugar até, 400 investigadores pioneiros e profissionais das ciências, artes ou tecnologias. O anúncio começou por ser feito em Nova Iorque pela Secretária de Estado do Turismo, como um dos itens deste programa comemorativo. Logo a seguir, José Manuel de Carvalho Marques, nomeado desde 2017 para presidir às comemorações em curso, anunciou que da Cimeira sairá uma resolução coletiva. E é aqui que ele diz, quase como uma matriz de referência, com as linhas orientadoras da forma como os desafios mundiais têm de ser respondidos. Mais, um encontro de tamanha projeção, segundo as palavras do mesmo Presidente, deverá servir de fonte de inspiração para que as academias e universidades portuguesas interajam com todas as demais nos grandes desafios da exploração do futuro. Aliás, o Presidente do TREC fez questão em publicitar no seu site a imagem do encontro que tinha tido com esta estrutura de missão. Não é? Eu percebo que, de facto, um ditador nas Filipinas, quando se vê envolvido numa campanha deste tipo, quando é ostracizado internacionalmente por todos, tenha de lançar mão a esta mesma estrutura de missão. E, para concluir, argumentou as explorações, sobretudo a expansão marítima que Portugal veio a desenvolver e foi uma grande referência ao nível da história universal, só acontecem porque Portugal foi um país que valorizou o conhecimento, a curiosidade científica, a inovação e, lá está, o inevitável empreendedorismo. Assim, sem mais, não é só o planeta que vai beneficiar de tão importante summit. São as academias e universidades portuguesas que vão sair do gueto para passar a estar conectadas. Só assim se poderá pensar no futuro como uma consequência lógica da expansão marítima portuguesa, fundada no conhecimento, ciência, inovação e empreendedorismo. Que as comemorações já se aproximaram de uma espécie de guerra de alecrim e manjerona, dividindo alguns portugueses de espanhóis, sobretudo no início, é a única certeza com a qual contamos. Há também o programa da denominada estrutura de missão, com a chancela do governo português. Parece que vem em festa, uma nova feira de Guadalajara, quase certeza. Para encher o olho dos que gostam de fogotórios e espetáculos. Mais um lançamento à água de uns botes, que está no programa, que é uns botes para ver ligados ao Ministério do Mar, para fazer uma série de rotas, não sei. Tudo em nome do mar e da ciência. Para mim, um escândalo, uma despesa escusada em face de instituições de cultura descapitalizadas. Tudo organizado por uma suposta comemoração de festas, de tendências autárquicas e descentralizadoras, que o orçamento do Estado português tudo contempla, ou não, à razão de 1.200.000 euros ao ano, durante 7 anos. O caricato da situação é que ela nos interpela a nós, esta situação, historiadores de ofício, nas nossas responsabilidades de libertar a história dos chamados usos do presente. Frente a tamanhas manipulações, o caminho que temos é duplo. Por um lado, e concluo, o de continuar a fazer investigação desenvolvendo o nosso sentido crítico e a capacidade para objetivar os nossos conhecimentos fundados em arquivos e instrumentos de prova. Por outro lado,
a nossa responsabilidade em tempos em que se parecem revigorar as fake news, num jogo perverso acerca do relativismo cultural e das múltiplas interpretações, tem de assumir a forma de luta cívica na defesa dos valores da ciência e do conhecimento, sem fins práticos ou de aplicação imediata. Muito menos sem cedências a modas passageiras que tendem a tudo confundir para representar Magalhães como uma espécie de herói de aventuras dos valores do empreendedorismo. Muito obrigado. Como era de se esperar, tivemos essa oportunidade de ouvir uma reflexão que aliou história, historiografia, memória e comemorativismo e as ideologias empreendedoristas no nosso presente. Então, muito obrigada, Diogo, por essa bela conferência.